paz do Senhor Jesus para os irmãos e para as irmãs e para a Igreja do Senhor na face da terra. Deus abençoe a nossa nação. Estamos num momento difícil, a terra passa por problemas, as pessoas também, as comunidades, as nações estão todas preocupadas com o que está acontecendo e nós precisamos estar pertinho de Deus, porque só assim nós conseguimos gerar esperança. Vamos continuar com o nosso estudo bíblico hoje em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Vamos ler a partir do versículo de número 1. O apóstolo Paulo falou o seguinte, no versículo de número 1. Ora, não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Paulo escrevia coisas difíceis de entender, mas o que nós entendemos é que os nossos pais, referidos nesta mensagem, estiveram todos debaixo da nuvem. Eles tiveram a experiência com Deus de caminhar no deserto de dia e de noite. Durante o dia, Deus colocava sombra e à noite Deus alumiava com o seu farol, com a sua luz. E as pessoas tiveram uma experiência jamais vista, mas mesmo assim continuaram com o coração duro. E seguindo o versículo de número 2, diz que todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Na verdade, nós não sabemos se Moisés batizou ninguém na nuvem e no mar, mas Moisés foi o grande guia espiritual dos israelitas desde a saída do Egito, conduzindo-os para a terra prometida para dar livramento e para deixarem a vida antiga para ter uma nova vida com Deus, uma nova experiência com Deus. Porque no Egito eles viviam numa cultura diferente, mas tinha um remanescente que lembrava de Deus. Sempre tem um remanescente. E eles, naquele costume de idolatria, naquele ambiente egípcio, eles estranharam quando saíram de lá para atravessar o Mar Vermelho. Mas só a experiência que eles tiveram com as pragas que Deus permitiu acontecer no Egito, o livramento que Deus deu a eles, a saída, a travessia no Mar Vermelho, há de se perceber que Deus estava com aquele povo e eles deviam totalmente confiar no Senhor, mas mesmo assim não confiaram. E o batismo significa, batismo em Moisés, batismo significa morrer para o pecado e viver para Cristo. No nosso caso hoje, na nova aliança, é deixar a vida velha para viver uma vida nova, viver uma vida com Deus, uma vida com Cristo. Então Moisés foi muito importante para o povo de Israel, porque ele foi separado pelo Senhor para, no momento certo, tirar o povo da escravidão e levar para a libertação, uma terra nova dada por Deus. E o versículo de número 3 está assim: e todos comeram de uma mesma comida espiritual. Todos comeram do mesmo maná, um tipo de ceia do Senhor, tiveram a mesma experiência com Deus. Então, aquele conjunto de pessoas que eu imagino que era mais de 3 milhões, entre 3 milhões e 3 milhões e meio de pessoas, tiveram essa experiência com o Senhor. Naquele tempo não tinha conforto, não tinha casa bonita, não tinha carro, não tinha avião, não era tudo muito precário. E as pessoas viviam naquele ambiente de tenda em tenda, mas era um costume já da sociedade, eles se adaptaram àquele modo de vida. Pois bem, eles comeram do maná, Deus providenciou comida para eles e bebida para eles, para o seu povo, mesmo eles não plantando, Deus providenciou. Então o Senhor é o Deus da providência, nós precisamos saber esperar no Senhor, que Ele é o Deus que providencia para nós aquilo que nós necessitamos, e Deus é o Deus de milagre. O maná, no caso aqui, foi um milagre. Desceu ali todo aquele maná e as pessoas comeram, mas depois ficaram fastiados daquela comida e começaram a reclamar. Eles não ficaram contentes ainda com o abastecimento de Deus.
E o versículo de número 4 fala assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. O versículo de número 4 refere-se à água da rocha ferida. Refere-se à água da rocha ferida que está em Êxodo, versículo de número 17, capítulo 17, versículo 6. Vamos ler. Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Está assim escrito: e eis que eu estarei diante de ti, Moisés, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés fez assim, na presença dos anciãos de Israel. Então foi a primeira experiência de Moisés com a rocha, e ele feriu conforme Deus orientou. E a rocha aqui simboliza Cristo. Então veja a unidade da história bíblica. Por isso que nós falamos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. A rocha simbolizava Cristo. E a ferida, quando Moisés feriu, simbolizava a morte de Cristo na cruz do Calvário. A morte de Cristo na cruz do Calvário. E a água simbolizava o Espírito Santo, a purificação. Pois somente depois da morte de Cristo na cruz do Calvário é que o Senhor enviou o Espírito Santo para todo aquele que crê. E o Espírito Santo veio com uma função muito importante, que é convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo e encaminhar para Cristo. Então aqui tem uma simbologia que liga o Velho ao Novo Testamento, já fazia projeção. O Velho Testamento já anunciava o Novo Testamento, através dessa passagem bíblica. Então, irmãos, como é importante nós crermos no Senhor, conforme está escrito em Isaías 53, versículo de número 5, está escrito assim, 53, 5, diz: mas ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja que o Senhor veio nos trazer a paz. E a nossa alegria está nele, no que ele fez. Nós sentimos alegria em Cristo no que ele fez. Mas ele veio nos trazer a paz. Um dia um pastor falou assim: olha, Cristo veio nos trazer paz e não alegria. E eu fiquei pensando, porque se Cristo trouxesse para nós alegria, nós vivíamos alegres o tempo inteiro. Se viesse problema, estávamos alegres. Se estivesse bem, estava tudo alegre. Mas ele veio nos trazer paz, porque nos momentos bons nós estamos em paz, e nos momentos difíceis nós também temos paz nele, porque nós cremos nele e temos esperança. Então a paz é a basilar. Agora a alegria não. A alegria, mesmo nós tendo paz, a alegria ora vem, ora desaparece. Quando nós passamos por um problema, aquela alegria ela diminui ou desaparece. A gente fica conflitando com o problema, mas em paz, confiando em Deus. Mas a alegria, mesmo que é bom, não tem. E de repente a alegria volta. Portanto, a alegria é instável, mas a paz é permanente em Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo fez um grande feito por nós. Deus o enviou para nos libertar. E Jesus pronunciou a respeito do Espírito Santo e da salvação em João 4, versículo de número 7 a 15. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui, para não tomar muito tempo dos irmãos que estão participando desse estudo. Capítulo de versículo de número 4 em diante. Está escrito assim: e era necessário passar por Samaria, Jesus passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, e junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse Jesus: dai-me de beber. E Jesus impactou aquela mulher: dai-me de beber. E a mulher olhou para Jesus e disse: não acredito, um homem que é judeu, falando com a samaritana, porque os judeus não falam com os samaritanos.
E ela ficou admirada com Jesus, e Jesus atraiu a atenção dela. Pois bem, continuando aqui, no versículo de número 8, fala: pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então estava Jesus e a mulher. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, conforme eu já falei. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Então a mulher não estava entendendo nada. Jesus estava falando de uma nova vida, mas a mulher estava muito assim, envolvida com aquela cultura, com o pecado, com aquela sociedade que estava distante de Deus. Então ela não estava entendendo a mensagem de Jesus. E ela falou assim: tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, me dás desta água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Então veja que Jesus estava falando da salvação e do Espírito Santo, da limpeza e da purificação, do fortalecimento espiritual que leva as pessoas ao próprio Cristo e Cristo envia para Deus. Mas as pessoas estavam envolvidas no pecado. Da mulher, naquela circunstância, naquele tempo, as pessoas não falavam de Deus e viviam mais em batalhas, cuidando das coisas seculares, no pecado. E aquilo criou uma sinergia pecaminosa que contaminou a alma daquela mulher. Mas aquela mulher teve um encontro com Cristo. Assim é a sociedade de hoje. As pessoas estão envolvidas com muitas coisas neste mundo. Estão socializando o pecado, justificando que o pecado não é pecado, justificando que isso é natural, as coisas que acontecem é normal, e relativizando o pecado. É isso que eu quero falar. E ficando assim, pecando diante do Senhor, sem receios, sem perceber que está ferindo o coração de Deus. Mas o Senhor, por causa da sua bondade e misericórdia, enviou Jesus Cristo na cruz do Calvário, e ali ele pagou um alto preço com sangue para libertar as pessoas da escuridão, da ignorância, desse estado de pecado. E continuando no versículo número 5, fala assim, versículo número 5: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Então foi isto que aconteceu. Eles pecaram diante do Senhor, e ali Deus permitiu que muitos morressem. Tanto é que só entraram na terra prometida Josué e Caleb, por causa do pecado daquele povo. Então Deus penalizou, Deus castigou o homem por causa do seu pecado naquela época. E hoje, por causa do sacrifício de Cristo, as pessoas têm oportunidade. Mas não quer dizer que Deus não chame atenção, que Deus não castigue, que Deus não dê a correção. E continuando com o versículo número 6, fala assim: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Como é que é figura? Figuras são imagens, lembranças, né? Nós devemos prestar atenção e saber o que eles fizeram e a correção de Deus, quando muitos foram eliminados por causa do seu pecado, para nós não seguirmos esse exemplo, mas aprender deles e não cometer os pecados que desagradam o coração de Deus. E seguindo com o versículo número 7, fala assim: olha como é importante isso aqui: não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito em Êxodo 32:6. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Esta daqui
foi pesada. Enquanto Moisés estava se esforçando e conversando com Deus, ele estava na presença do Senhor para receber os 10 mandamentos, para ordenar, organizar o comportamento daquele povo, as pessoas estavam ali e ficaram agoniadas porque acharam que Moisés não voltaria mais, Moisés tinha morrido, e estavam sem esperança, apesar da experiência que tiveram com Deus no Egito, na passagem do Mar Vermelho, e também na cobertura que Deus os deu na travessia daquele deserto. E aqui eu vou fazer uma leitura rápida em Êxodo, capítulo número 32, versículo 1 até o 6, mas é muito rápido. Está escrito assim: mas vendo o povo que Moisés demorava em descer do monte, acercou-se então de Arão e lhe disseram: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, deuses que vão adiante de nós, para substituir o próprio Deus, apesar da experiência. Porque quanto a esse Moisés, aquele varão que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então vejam que é um homem precipitado. Pessoas precipitadas, grupos precipitados, só acaba batendo com os burros na água. Quer dizer, acaba tirando a possibilidade, a esperança que é gerada, de repente é tolhida e vem um obscurantismo espiritual e as pessoas começam a ter problema. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. E Arão, que era o sacerdote, Arão foi na onda. Quer dizer, que Arão não tinha uma forte liderança. A liderança forte estava em Moisés. Por isso que é importante a igreja ter um líder espiritual, um líder que tenha uma liderança que possa orientar, sustentar a igreja, levar uma palavra de conforto, uma palavra de fé, que possa reunir a igreja. Porque uma liderança fraca, ela dispersa a igreja, que foi o caso de Arão. Veja, e Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, e de vossas filhas trazei-mos. Olha, o próprio Arão. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que tinham em suas orelhas e os trouxe para Arão. Ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Israel, este é o teu Deus que tirou da terra do Egito. Mas é de passar raiva mesmo, né? É um desprestígio a Deus, é um confronto ao Senhor, né? Enfrentaram Deus, desacreditaram nele, né? Tudo aquilo que Deus fez, falaram: não, isso aqui é coisa de um bezerro de ouro. Tu agora, bezerro, vai ser o nosso líder espiritual aqui, porque não tem outro não. Porque isso era uma cultura egípcia, o bezerro de ouro era uma idolatria predominante no Egito, mas Israel aprendeu com eles lá, e quando falou sem Deus era novidade, né? Eles não estavam assim consubstanciados na fé para resistir. Então, seguindo o versículo número 5, fala assim: e Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro. Isso dói, viu? E apregou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor, bezerro. Não acredito nisso não. Arão, tendo a experiência que teve, né? Então vacilou. O versículo de número 6, esse aqui é forte. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e apresentaram ofertas pacíficas, e o povo se assentou a comer e a beber, e se levantaram e a regozijar-se. Então veja, ali houve pecado de todo jeito: promiscuidade, vulgaridade, da pior espécie, e outros pecados que eu não vou falar aqui. Mas pecaram abundantemente diante do bezerro. O bezerro não fala, né? Não reclama, estava tudo bem para eles. O bezerro não reclama. O bezerro de ouro, ourão, né? Caro bezerro. E deixando Deus para trás. E quando Moisés desceu, que viu isto aí, amigo, Moisés quebrou aquele bezerro de ouro, com certeza chamou Arão a atenção, de forma que o pessoal continua ainda em desobediência a Deus. E o versículo número 8 está escrito assim: e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 24.000. Vejam, então pecaram. Então Deus mandou destruir 24.000 pessoas em Israel. Isso foi um alerta que Deus deu ao povo de Israel para que eles não voltassem a cometer. Se tinha mais de 3 milhões de pessoas, 24.000 foi uma parcela desse povo. Morreram
para que servisse de exemplo, e Deus permitiu isto. E o versículo de número 9 fala assim: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Então veja, para o nosso tempo, tentar a Cristo é questionar a palavra de Deus, questionar o seu sacrifício, é não valorizar o seu sacrifício, é modernizar e adaptar o que está escrito na palavra de Deus, alterar o sentido da mensagem, suprimir textos bíblicos com pretexto para defender-se de alguma culpa. Então veja que lá diz que eles pereceram pela serpente por causa da desobediência a Deus. Se nós estivéssemos no Antigo Testamento, com certeza Deus já tinha soltado muita jararaca, cascavel, surucucu, cobra verde, cobra de cipó, cobra coral, para matar muitas gentes. Mas o sacrifício de Cristo interceptou. Ele entregou-se por nós. E Ele espera que as pessoas tenham o entendimento da mensagem de salvação. Mas essa mensagem de salvação, quem leva é a igreja, somos nós, sou eu e é você. Quem levamos a mensagem do Senhor para a salvação das pessoas que perecem neste mundo. Com certeza o povo de Israel fizeram tudo isso porque não tinha intimidade com Deus, não conheciam o Senhor, ouviram falar de Abraão, Isaque e Jacó, mas não obedeciam porque estavam contaminadas pelo pecado. A memória, o cérebro, o entendimento deles estavam adaptados a práticas promíscuas, a prática de pecado. E ali no Egito todo mundo pecava e era desobediente a Deus. Não existia o Deus de Israel, do Egito. Mas Moisés foi levantado naquela época para tirar aquele povo. Vocês sabem da história muito bem. E semelhantemente a Moisés, Deus levanta homens no tempo de hoje para conduzir a igreja. E esses homens precisam ter um comprometimento, assim como Moisés teve. O desejo de Moisés era obedecer a Deus. Era um legislador, era um homem experiente na guerra, era um legislador. Ele foi escolhido por Deus devido ao temor e à experiência que tinha. Assim são os pastores de hoje, a liderança de hoje. É preciso ter a experiência, conhecer a palavra de Deus, mas que faça aplicações da palavra de uma forma correta, para que as pessoas venham a entender e se converter ao Senhor. E vamos trabalhar nessa obra e fiquem com Deus.